poder pagar o funcionalismo. A gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. É claro. Mas, meu amigo Joca, me diga aí, em relação à música, tem alguma coisa preparada? Vocês vão cantar quando na Cantina Zé Ferreira? Nós vamos cantar dia 21, como eu falei. Lá na cantina. Isso. Onde a gente toca também vai surgir uma data aí, eu acho, durante essa semana, no Tênis Clube do Crato, um local muito agradável, né? O Felipe lá, no restaurante Pinheiros, sempre está convidando a gente. E a gente faz um trabalho bom, escolhido a dedo as músicas e é muito bem aplaudido, graças a Deus. E o público lá também é como cantina, é um grupo selecionado, né? Pessoas de família. Você chega no Crato, você vê aquelas famílias reunidas ali naquela sombra do Tênis Clube, é um lugar agradabilíssimo. E com certeza, eu acho que no começo desse próximo mês agora, a gente deve estar tocando por lá. E o repertório é um MPB, um forrozinho pé de serra, muita música cearense. Sempre. Fagner, Dinardo, Belchior, sempre é o nosso carro-chefe para a gente começar a cantar. E Joca, me diga o seguinte, como é que foi escrever o livro aí? Quando foi que você pensou, eu quero escrever o livro? Rapaz, eu tenho um canal do YouTube e, como a gente, você sabe, todo domingo a gente fica aqui na praça, se reúne, e teve alguma coisa aqui, eu vim falar sobre o relógio lunar, né? Que marca as fases da lua e tal, que parece que é o único no mundo. E eu botei isso no canal do Salesiano, no WhatsApp do Salesiano e tal. O nosso é o único? É. Aí alguém disse no grupo, Joca, rapaz, fala sobre o socorro. Então eu comecei a fazer uma coisa ou outra, aí comecei, e foi gostando, o pessoal, principalmente quem mora fora, aí eu comecei a gravar. Aí um amigo nosso, do ex-aluno salesiano, Dênio, Joca, rapaz, bota isso no livro e tal, e me deu apoio total, né? O Emerson Moreira também, o Braz de Almeida, né, que fez toda a correção do nosso livro. Sem Braz eu jamais teria feito esse livro, né? Porque eu não me considero um escritor, eu sou um curioso, né? E eu fui atrás da curiosidade e estou repassando essa curiosidade para todos os leitores e todos os meus amigos pelo canal do YouTube, pelo TikTok, né? E o Braz foi fundamental, além de fazer a orelha do nosso livro, ele ajudou a corrigir, né? E me ajudou muito também, que ele é poeta, escritor, né? Músico também, cantor. E ele me deu uma luz sobre isso aí, sobre o nosso livro, e a gente só está com ele por causa do Braz, que me deu essa força. Eu fui mal educado, peguei até um livro aqui, sem pedir permissão, para a gente mostrar aqui, ó, olha, o Joca aí, ó, todo nos 30. Isso que eu estou segurando aí na mão, a capa do livro, chama-se mezuzá. É um artefato judaico, que eu falo muito sobre costume judaico nesse livro, e ele é mais ou menos uns 10 centímetros, e ele é oco atrás, e os judeus colocavam um trecho da Torá, que é a Bíblia dele, dentro, e botava 7 palmos da entrada da porta principal da casa. Então toda vez que ele entra, ele beija, quando ele sai, ele beija também o mezuzá. Na época, aqui no Nordeste, ele não podia usar o mezuzá porque era perseguido pela Inquisição. Então ele simbolicamente só, ele sabia que tinha o mezuzá ali. Então se ele pegava só na porta e fazia as orações dele, a meditação dele, como ele fazia pela Torá. É tanto que, a partir disso, eles andavam camuflados para não ser perseguidos pela igreja, né? Porque se fosse descoberto, era morto, os bens eram tomados. Você vê ainda hoje, principalmente no sítio, no interior, pessoas varrem a casa da porta de entrada para o quintal. Por quê? Porque não podia passar com lixo pelo umbral da porta, porque tinha a palavra de Deus ali. Então, no quintal, eles juntavam numa caixa ou num saco, aí sim transportavam ao lado de fora o lixo para ser jogado no local devido, por causa da mezuzá, né? E interessante que antes de começarmos a entrevista, falávamos ali dessa questão dos nomes que nós temos hoje, principalmente no Nordeste, que muitos sobrenomes são advindos dessa vinda dos judeus, isso, fugindo da Santa Inquisição na Europa, né? Os judeus chegavam aqui como novos cristãos para não serem perseguidos, e eles colocavam geralmente nomes ou de animais ou de plantas, não é isso? Eles usavam oliveira, acidente geográfico, rio, serra, monte, né? Leitão. Isso, nome de animais, né? E para burlar
para não ser perseguido. Aquela história que todo mundo sabe, você sabe, muitos dos nossos telespectadores aí vão lembrar também. Antigamente dizia que quem aponta para a estrela no céu, o que é que acontece? Cria verruga no dedo. Por quê? Porque o Shabat, que era o sábado guardado pelos judeus, começava às 18 horas da sexta-feira, quando a estrela nova aparecia, e só terminava no sábado às 6 horas também, quando a estrela voltava a aparecer. Então, as crianças não podiam brincar, faziam um jejum, e eles diziam: mãe, quando é que eu posso brincar? Disse, só com amanhã, quando a estrela aparecer. Quando a estrela aparecia, a criança dizia: apareceu a estrela, apontava. Quando ela apontava, podia ser denunciado, aquele menino é filho de judeu, e a família toda ser morta, e ser, né, trucidada ali, e os bens tomados. Então a mãe, para preservar a família, dizia: não aponte para a estrela, porque nasce verruga no dedo. Ela mentia em benefício da família. É tanto também que muita gente diz hoje, quando a pessoa é mentirosa, diz: isso é história de nariz comprido, né? Aí a gente remete a Pinóquio. Não é Pinóquio, é porque a judia, por genética, tem o nariz comprido. Então a mãe mentia para a criança em benefício da família. Tem história de nariz comprido, não tem nada com Pinóquio. Tem com a judia que fazia essa ação para blindar a família dela. Existem muitas tradições no dia a dia do povo nordestino que são de origem judaica. Claro. E muita gente não conhece, e você fala muito aqui no seu livro, por Curiosidades, exemplo, né? Você vê nas estradas, principalmente ali no Seridó, a parte da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e Seridó quer dizer Campo do Refúgio. Foi de onde eles saíram, quando eles foram expulsos de Recife, quando os holandeses assumiram, liberou tudo. É tanto que tem a primeira sinagoga lá em Recife. Mas depois os portugueses retomaram Recife. Então, alguns que podiam, tinham dinheiro, foram para a Europa, fundaram a Nova Amsterdã, que é Nova York, e muitos fugiram para o Seridó, né? E lá no Seridó, você vê no caminho, vê aqui também no cemitério, para você entrar, em alguns túmulos você vê umas pedras de cheixo em cima, né? Isso é normal. Aí, porque meu pai fazia. Aí você pergunta o pai do cara: não, porque meu pai também fazia, mas não vem a história por quê. É costume judaico. Chegava lá num ente querido, ou numa pessoa que morria, e dizia: eu estou deixando essa pedra aqui, como você não está aqui, mas nossa amizade ainda continua firme como uma rocha. Era uma maneira, como a gente chega hoje e deixa flores no túmulo de uma mãe, de um filho que partiu, né? Tem até uma brincadeira que diz que um japonês, ele deixa arroz, né? E estava o brasileiro lá, ajeitando o túmulo lá da mãe, aí viu o japonês deixando o arroz lá e disse: você pensa que sua mãe vem comer esse arroz? Eles: vêm. Que horas? Na mesma hora que a sua vem cheirar as suas flores. Quer dizer, cada um respeita a religião do outro, né? Essa história aí da verruga, né? Apontar para a estrela nação verruga, me remeteu a uma história que é claro que não é de origem judaica, mas que os senhores de engenho diziam para os escravos, né? Que o escravo chupava muito manga e tinha o gado de leite, e ele dizia: olha, se chupa manga e bebe leite, morre. Era para preservar o leite, para o escravo não beber aquele leite que ele estava tirando, né? Tem uma coisa interessante também sobre o judaísmo. Fernando Noronha arrendou o Brasil de 1500 a 1550. E ele veio e já trouxe muitos cristãos novos para cá, judeus. E eles aportaram onde é Igaraçu, hoje vizinho a Recife. E não tinha escravos naquela época, escravizados, né? Hoje que se diz. Eram os índios que descarregavam, os indígenas que descarregavam a mercadoria, os tupis, né? E o tupi, ele tinha um problema na letra F, no fonema. Ele não dizia fernão, ele dizia era pernão. E o tupi era como o inglês, era invertido, não tem black white, as palavras eram invertidas. Então, aquele ponto de apoio era chamado de buco. Então, era o buco de pernão, ele chamava. Então, se você inverter, buco de Pernão, fica Pernambuco. Daí surgiu, segundo Rebeboim, o nome do estado de Pernambuco, a partir desse fonema que o índio tinha dificuldade de dizer. Eu achei interessante você falar que no início da colonização não existia a escravidão negra, até para a gente falar que, na verdade, a escravidão negra ela não começa com o branco escravizando o negro, né? Você tinha ali as brigas entre as tribos africanas, em que os chefes dessas tribos, os sobas,
quando vencia uma guerra, escravizava os seus inimigos, e o escravo era vendido para o Brasil como moeda de troca. Né? Muitas vezes os brasileiros levavam mercadoria, os portugueses, né, levavam mercadoria para a costa africana, e o pagamento que os africanos faziam era com escravos. Então, na verdade, a escravidão, essa vinda dos escravos para as Américas, surge muito a partir daí. Ou seja, os escravos inicialmente, né, na África eram escravizados pelos próprios negros que vendiam negros derrotados. Agora, meu querido Joca, a conversa está muito boa. Vou mostrar aqui mais um livro aqui, ó, Joca Explica Curiosidades. Já está aí na 3ª tiragem. E a gente vai aqui para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.